Hoje é o nosso primeiro encontro assim ao vivo, né? Mas desde o dia 23 de março, a escola está mandando trabalhinhos para vocês, está mandando as aulas das tias. Como é que vocês estão? Estão fazendo tudo direitinho? Eu já estou quase acabando o livro e o caderno. Isso aí, Nicole, Vitória, estão fazendo. Não é que não vamos dizer que está tudo em dia, né? Mas não pode deixar de fazer. Tem que fazer todo dia um pouquinho. Tá bom? Só falta Congelou um pouquinho o Miguel. 5 para mim fazer, tia Fernanda. De Isso livro. aí. Vai fazendo. O importante é fazer todo dia. Senão vai acumular cada vez mais. Tá bom? Tia Fernanda, tá travando e eu não tô conseguindo estar. Vê agora, tá ouvindo? Tá todo... Agora eu tô. Isso. Vamos fazer o seguinte. Desliguem os microfones de vocês. Só ligo quando vocês quiserem falar. Falta. Deixa eu desligar Não, agora. todo mundo. Então, eu ia deixar ligado porque só tem vocês três, né? Mas não dá, não, senão atrapalha para ouvir. Então, vocês estão fazendo as atividades. Hoje é como se fosse um ensaio, né? Das aulas que vão ser semana que vem. Ontem teve com o 5º ano, hoje teve com a 401 e agora com vocês. A partir da semana que vem, a gente vai continuar com essa aula ao vivo, que na verdade é mais uma coisa que vocês vão ter, né? As aulas gravadas no YouTube. Estão assistindo no YouTube? Vocês nem precisam da mamãe para ver, né? Vocês sabem mexer, não sabem? Sabem mais do que a gente, não é verdade? Então, acessem lá as aulas no YouTube e façam essas atividades que a gente manda para vocês naquele materialzinho em PDF, pelo WhatsApp, tá? Quando vamos voltar a estudar? A gente tinha prorrogado, né, a suspensão das aulas até hoje, dia 30 de abril. Só que agora, eu já escutei agora aqui no Repórter, que a prefeitura vai ficar fechada até 15 de maio, tá? Então, o que acontece? A gente não pode abrir a escola sem a ordem do governo. Escola do estado está parada, escola do município está parada, escola particular está parada. E a gente acredita que mesmo quando o governo liberar as lojas para abrir devagar, as escolas ainda vão demorar mais um pouquinho, tá? Porque escola é um lugar que fica todo mundo como? Colado, não é? A gente acaba esquecendo, a gente vai abraçar, a gente vai beijar, não é assim? Então, eu acho que vai demorar um pouco mais, tá bom? A tia Fernanda está esperando só um decreto que a coordenadoria manda para a gente. Eu estou falando com vocês porque eu sei que a mamãe está ouvindo também, né? A coordenadoria manda um decreto para a gente, manda o documento explicando até que dia que é para manter fechado. Aí, como eu ainda não recebi esse documento, por isso que eu ainda não falei com os pais. Eu vou esperar, porque eu gosto das coisas oficiais, né? Para depois passar para os pais aí nesse final de semana mesmo, tá? Mas o que está passando na televisão é o que a gente tem que acompanhar. A gente não pode abrir a escola como uma mamãe me deu uma ideia, né? Querendo ajudar, porque a gente também quer voltar para a escola, né? Mas a mamãe deu a ideia da gente botar 5 crianças para estudar um pouquinho cada grupo, um pouquinho, uma horinha para cada grupo na escola. Mas a gente não pode botar a criança Tia, tá travando. na escola, tá? Às vezes trava porque deve ser a internet que fica oscilando, fica caindo, tá bom? Tá, gente? Então, o que eu quero falar agora com vocês é isso. Vocês vão continuar fazendo as tarefas aí em casa, sem ficar deixando a mamãe nervosa, porque a mamãe e o papai já estão cheios de preocupação na cabeça com essa situação que a gente está vivendo, tá bom?
A gente já está todo mundo, os adultos estão nervosos, estão preocupados, tá bom? Então, como é que vocês podem ajudar? Fazendo aí as atividades de vocês, que enquanto estão estudando, estão quietinhos, né? Não estão fazendo arte, não é isso? Tá bom? Então, agora a tia vai passar para a tia Rafaela. Tia Rafaela vai começar com a aula dela. Quando tiver faltando alguns minutinhos, Rafa, eu vou te avisando, tá bom? Para a gente não ficar aqui perdido no meio do caminho. Tá bom, meus amores? E se vocês tiverem dúvida, quiserem perguntar alguma coisa para a tia Rafaela, abram aí o microfone, façam a pergunta, feche o microfone de novo. Tá bom? Você que liga primeiro. Oi? Primeiro, nós vamos fazer uma explicação sobre pontuação. Quando for o livro, a tia vai avisar, tá bom? Primeiro, nós vamos relembrar os sinais de pontuação. Vocês lembram que nós estudamos sobre os sinais de pontuação? E uma frase, ela pode obter vários sentidos de acordo com a sua entonação e o ponto que ela recebe. Vocês lembram que nós estudamos ponto final? Lembram? Faz assim. Exclamação, interrogação, vírgula, 2 pontos, travessão. Então, a tia vai explicar cada um deles aqui agora para vocês. Observem essas duas frases. Estão vendo? A vermelha está escrito: estou com saudade? Ponto de interrogação. Então, ela está representando uma pergunta. Já na que está escrito de verde, está com ponto de exclamação. Estou com saudade, está expressando um sentimento. Então, ó, são duas frases iguais, uma com ponto de interrogação e outra com ponto de exclamação, porém, elas apresentam sentidos diferentes. A de interrogação apresenta uma pergunta e a de exclamação um sentimento, que é o sentimento de saudade. Ponto final. Vocês lembram do ponto final? O ponto final nós utilizávamos nas nossas aulas para as frases afirmativas, como, por exemplo, eu gosto de doce, ponto final. E usávamos também para as frases negativas, como, por exemplo, eu não gosto de doce, ponto final. Então, aqui, ó, está esses dois exemplos onde nós podemos utilizar o ponto final, nas frases afirmativas e nas frases negativas. Ponto de exclamação. Lembram do pontinho de exclamação? Tá aqui, ó. Que lindo dia! Ele expressa sentimento. Às vezes também pode expressar uma ordem, né? Por exemplo, um susto. Ai, que susto! Ai, que dor! Nós vamos utilizar o ponto de exclamação. Travando um pouco. Parou? Tá travando um pouco. Nicole? Tá travando? Deve ser o sinal da internet. Melhorou? Melhorou? Por exemplo, também, saia daí agora. É uma ordem. Nós também utilizamos o ponto de exclamação. Ponto de interrogação. Estão vendo? É o ponto que nós utilizamos para fazer perguntas, como, por exemplo, qual o seu nome? Quantos anos você tem? Vamos passear hoje? Tudo que é relacionado à pergunta, sempre que formos fazer uma pergunta, escrever uma pergunta, utilizaremos o ponto de exclamação, que é, a interrogação, que é esse pontinho aqui. Ele é utilizado para perguntas. Qual o seu nome? É uma pergunta, ponto de interrogação. 2 pontos. Lembra que os 2 pontos, a tia explicou que nós utilizaríamos quando estivéssemos escrevendo, por exemplo, um texto
e quiséssemos representar uma fala, indicar que alguém iria falar. Por exemplo, o urso disse. Para mim dizer que o urso disse, eu tenho que colocar os 2 pontinhos no final da frase. Mamãe falou, tenho que colocar os 2 pontinhos no final da frase. Os 2 pontos indicam que alguém irá falar. Ele indica que vai acontecer uma fala após aqueles 2 pontos. Pode falar, Miguel. Não, tinha travado, mas parou, porque alguém tinha ligado. Ah, tá bom. Nós utilizamos o travessão. O travessão indica a fala da pessoa que iria falar. Então, ó, o urso disse, 2 pontos, quero anel. Travessão, quero anel. Então, os 2 pontos indica quem irá falar e o travessão indica já a fala. Até aí, alguma dúvida? Tá tudo ok? Não. Valeu. Depois do travessão, nós temos a vírgula. A vírgula pode ser usada de diversas formas. E uma delas é separar itens em uma frase, para que não fique tudo junto, já que nós estaremos falando de itens diferentes. Como, por exemplo, nessa frase. Fui ao mercado comprar sucos, vírgula, biscoitos, vírgula, leite e chocolates. Eu utilizei a vírgula para separar os itens. Então, eu não posso falar tudo corrido. O suco é uma coisa, o biscoito é uma coisa, o leite é uma coisa e o chocolate é uma coisa. Então, eu utilizo vírgula para separar esses itens. Então, aqui, ó, separei. Sucos, vírgula, biscoito, vírgula, leite e chocolate. Pausadamente, tá bom? Sempre que tiver uma vírgula na frase, quando vocês forem ler, como por exemplo, fui ao mercado comprar leites, biscoitos, sucos e chocolates. Vocês precisam pausar quando encontram a vírgula. Existe também o caso da vírgula quando há um vocativo. Por exemplo, Joyce, venha aqui. A vírgula está separando quem está sendo invocado, que é Joyce, da frase. Então, Joyce, venha aqui. A vírgula está separando o vocativo da frase. E também existe a vírgula quando é aposto. Flávia, a professora de informática, é muito atenciosa. O aposto explica de quem a frase está falando. Flávia, quem é Flávia? A professora de informática. É muito atenciosa. Então, nesses 3 casos, a vírgula está separando itens. Até aí, Miguel, Nicole, Vitória, alguma dúvida? Nicole, essa aluna não está ficando sentada na sala de aula. Está se mexendo muito. Tô de olho. Ó, aqui tá pior do que na escola. Aqui, a diretora tá direto na sala de aula, olha só. Alguma dúvida, Miguel, Vitória, Nicole, sobre os sinais de pontuação? Relembraram direitinho? Então, tá bom. Agora... Mais ou menos. Diz, Miguel, alguma dúvida? Pode falar. Eu relembrei mais ou menos. Mas tem alguma dúvida? Em relação? Não, Como usar? pode ir. Pode ir? Certeza? Eu também relembrei mais ou menos. Mas tem alguma dúvida, Nicole? Sobre algum sinal? Não. Tá tudo bem? Sim.
Agora, quem tem livro, abre o livro de português, na página 75. 75. Vitória, continua aí, só prestar atenção, tá bom? Já abri. Podemos? Nicole, abriu? Então, na página 75, vai falar sobre o gênero textual jornalístico, que é um gênero que faz parte, né, do jornal, o jornal que nós vemos em casa no nosso dia a dia, de papel. E aí, no livro de vocês, na página 75, está mostrando uma página publicada em um jornal. E está dizendo assim, Joca, o único jornal para jovens e crianças. E na capa desse jornal, vocês estão vendo? Deixa eu mostrar aqui. Na capa desse jornal, está falando sobre diversos tipos de enquete e matérias. A primeira, que está bem grandinha aí, está assim, ó. O devastador furacão Irma, um dos mais intensos fenômenos do Oceano Atlântico, deixa o Caribe arrasado e 2/3 da Flórida sem luz. Está dizendo também lá em cima que Joca é um jornal para o quê? Jovens e crianças. E aí vocês vão observar essa capa de jornal. Todas as informações contidas nela. Nela tem títulos, tem subtítulos, tem as páginas, para vocês conseguirem responder as perguntas embaixo. Nicole. Posso ir no banheiro? Aguarda um Pode? pouquinho. Dá para segurar um pouquinho? Mas é rapidinho. Eu vou estar perdendo um pedacinho da aula. Tá bom, Aguarda um vai. pouquinho, tá? Lá na letra A, por exemplo, está fazendo a seguinte pergunta. A que público você acha que esse jornal se destina? A crianças, a jovens? Crianças e jovens. Isso aí. Então, olhando a capa desse jornal, vocês vão responder as perguntas da página 75, 76 e 77, até a 78. Tá bom? Então, com a capinha do jornal da página 75, vocês vão fazer até a página 78. Não precisam fazer agora, depois vocês fazem, tá bom? Passem rapidinho lá para o livro de geografia. Não entendi. Fala de novo, tia. Vai fazer da página 75 até 78 do livro de português, Nicole. Só ler lá a capinha de jornal da página 75. É uma interpretação de texto. Eu não tô entendendo. Oi. Se por um acaso parar, a gente vai precisar mandar um outro link, Tá tá? travando muito, eu não consegui escutar. Eu acho que é a sua internet. É a Nicole. internet. É a A internet. sua. Não tem um outro lugar, Nicole, na sua casa que fique mais forte, não? Um outro lugar que a sua internet fique mais Tá forte. travando muito. Então, é a tua internet. Vê se tem O um quê? lugar. É a sua internet. Vê se tem um lugar da casa que você fique mais. Não- É a internet dela. É. Rafaela, a gente tem 5 minutos. Se não, Eu tô olhando aqui. tá? Mas Qualquer não. coisa, se parar, a gente vai parar e vai dar um outro link para vocês, tá? Tá bom. Tá. Nicole, vê se sua internet pega melhor aí. Vitória congelou. Tá bom. Fala agora. Então, a tia estava falando que no livro de português, da página 75 até a 78, está falando sobre diversos tipos de enquete e matérias. A primeira, que está
as atividades são sobre o gênero linguístico, tipo jornalístico. Você vai ler a página 75 e vai fazer as outras páginas. É interpretação de texto, tá bom? 75 até 78. Oi, Nicole. Fala só mais uma vez depois de você falar 78. Só até aí, 75 até 78. E depois que você falou? Ler, interpretar a capinha de jornal da página 75. Você vai ler e responder as questões. Tá bom? Lá tem todas as informações para você conseguir fazer a atividade. E para fazer agora? Quando acabar a aula, você pode fazer. Oi? Tá bom. Tá bom. Agora, peguem o livro de geografia rapidinho. Na página 71. Pegar o livro de geografia? Isso, 71. O Miguel e a Vitória caíram. Ah, Miguel voltou. 71, Miguel, de geografia. 71, de geografia. 71? Isso. Da página 71 até a 73 de geografia, vocês vão fazer a leitura para vocês repensarem sobre o consumo. Não há exercícios, mas vocês vão ler para vocês verem a importância. Miguel, desliga o microfone. Hã? Desliga o microfone. E senta aí bonitinho na cadeira. Vocês vão ler da página 71 até 73 do livro de geografia, para vocês repensarem o consumo, a importância da gente não consumir desnecessariamente. Por exemplo, eu tenho uma caneta nova. É para fazer isso agora? Não, quando acabar a aula. Tá bom? A tia só tá explicando. Tá bom, Nicole? 71 até onde? 73. Por exemplo, se eu tenho uma caneta nova, por que comprar outra caneta? Né? Com isso, nós fazemos com que as indústrias explorem mais da nossa natureza, das matérias-primas. Isso não é bom para a gente. Então, consumir somente o necessário, somente o que precisamos. Na página 71 até 73 de Geografia, está explicando sobre isso. Consumir apenas o que nós necessitamos para a nossa sobrevivência. Tá bom? Alguma dúvida? Sim, precisa fazer isso agora. Nicole, está no seu plano de aula essas páginas. Está no plano de aula de vocês essas páginas. Não tem nada para fazer, é só leitura. O quê? Está no plano de aula de vocês. As páginas que a tia passou agora. Gente, olha só. A gente está achando, pelo que a gente... Como eu falei, hoje é um teste, né? Eu acho que vai terminar aqui esse tempo. Se acabar, de repente, fiquem aí, olhem o celular que a gente vai mandar outro link para vocês, tá? Isso, aqui está aparecendo menos de 1 minuto. É, isso aí.